Bom, dizer a vocês o seguinte, a gente vai fazer uma apresentação bastante rápida do que é a Mafre Seguradora, que é quem está operando com esse produto, hoje muito forte no mercado brasileiro, e em seguida a gente vai falar do produto fiança locatícia, ok? É bastante rápido mesmo. Bom, a Mafre Seguradora ela foi fundada em 1993. É até uma companhia jovem, ela fez 75 anos esse ano, agora 2008. E ela se originou de uma união de proprietários de pequenas propriedades rurais na Espanha. E com o objetivo de quê? De minimizar os prejuízos decorrentes de problemas de sinistro, de problemas de queda de colheita. E a Mafre ela chegou atualmente a atingir todas essas regiões que vocês estão vendo aqui na América Latina, do Canadá à Argentina, na Europa, do Portugal à Rússia, nos Emirados Árabes, na China. Em 2007, a Mafre estava presente em 43 países, tá? Com aproximadamente 4.200 sucursais. Tá? Em termos de mundo, para vocês terem uma noção do tamanho da Mafre, porque muitas, às vezes, as pessoas, os que são administradores de imóveis, pensam que é mais uma seguradora que se aventura no mercado. Não é isso. A Mafre é uma companhia estrangeira, espanhola, que em 2007 ela teve de prêmios emitidos 14.800.000 euros. Um resultado de 1 bilhão e 300 milhões de euros, com 30 mil colaboradores no mundo inteiro. A Mafre não tem funcionários, claro, tem funcionários registrados, mas cada um de nós, do Finóquio ao nosso amigo João Paulo, do Cássio, que é o presidente, ao nosso amigo Gustavo, todos somos colaboradores da empresa. A nível de Brasil, esse aqui é o prédio da Mafre, que fica sediado na Marginal Pinheiros, é um prédio próprio, que um investimento de 30 milhões de euros há 4 anos atrás. Atuamos no Brasil há 52 anos, isso porque contamos com essa participação no mercado, o tempo da Veracruz Seguradora também. Presente em todo o território nacional, com 122 sucursais, 19 diretorias territoriais, em 24 estados, aproximadamente hoje com 9.500 corretores de seguro, iguais ao Sidney, que trabalham conosco. Em 2007, nós faturamos 3 bilhões de prêmios de seguro, temos 15 milhões de clientes, já superando 1 milhão de veículos segurados, com quase 500 mil residências garantidas e 42 mil propriedades rurais. Quer dizer, esse aqui é o tamanho da empresa que hoje traz para vocês a palestra de seguro fiança locatícia. Para vocês terem uma noção em termos de mercado segurador brasileiro, aqui são as 10 maiores seguradoras em 2007. A Mafre Seguros, em 2007, era a 7ª seguradora do mercado, com faturamento de 3 bilhões de prêmio de seguros. Hoje nós já somos a 6ª seguradora. E é interessante, até para amarrar com a nossa apresentação do seguro fiança locatícia, que vocês entendessem o seguinte: das 10 primeiras seguradoras do mercado brasileiro, somente a Mafre e esta outra companhia de seguro não são ligadas a banco. Você tem aqui a Bradesco, Itaú, Unibanco, Brasilprev, Tóquio, que é aliado ao Real, a Caixa e o Santander. Somente a Mafre e essa outra companhia não são ligadas a banco. E, por incrível que pareça, ou por mera coincidência, somente essas 2 companhias trabalham com o seguro fiança locatícia. Existem outras pequenas companhias que também trabalham com seguro fiança locatícia, mas muito regionalizado. A Mafre trabalha a nível nacional. Em termos de produtos, aqui são algumas soluções de produtos que a Mafre tem para pessoas, do automóvel à previdência, do seguro de consórcio ao seguro de fiança locatícia. Aqui somente para pessoas físicas. Quando se fala de pessoas jurídicas, nós temos uma gama bastante ampla de produtos, que vai do aeronáutico ao seguro de vida, ao risco industrial, passando pelo previdência, passando pelo decesso, pelos automóveis, pelo marítimo. E a Mafre hoje ela constituiu recentemente a 8ª seguradora do grupo, que é a Mafre Capitalização. Tá? Hoje a Mafre ela é no mercado brasileiro a companhia seguradora que mais tem opções de produtos para ser comercializado. Aqui, para vocês terem uma noção também do que é a Mafre,
nós temos 9 centros automotivos. Esses centros automotivos são preparados para receber os clientes de automóvel da seguradora e também outros que não sejam clientes. Nós temos um aqui em Santo André, onde fica a diretoria territorial do João Paulo. O dia que vocês quiserem conhecer, até se vocês tiverem o carro de vocês podem levar até lá, porque vocês têm um check-up gratuito, não tem nenhum custo para nenhum de vocês. O nosso SIM 24 horas, que é o nosso atendimento ao segurado. Nós temos uma estação própria de assistência 24 horas, são funcionários da Mafre, não são funcionários terceirizados, que funciona todos os dias ao ano. E aqui a gente deu um finalzinho aqui na apresentação do que é a Mafre Seguradora. Bom, vamos falar então do nosso tema, até porque me deram 3 horas para falar, que eu acho muito pouco. Vamos tentar ser o mais rápido possível. Tá? Alguém já trabalha com seguro fiança locatícia? Alguém já conhece o produto fiança locatícia? Alguém já ouviu falar? Você já, ele já, mais alguém, você já. Já trabalham com o produto ou só ouviram falar? Já trabalham com o produto? A gente criou esse slogan aqui, pensou aluguel, pensou Mafre Aluguel, alocação sem fiador, porque algumas pessoas ainda, e quando eu falo algumas milhares de pessoas ainda, não conhecem o produto fiança locatícia. Para vocês que conhecem, vale a pena lembrar, e aqueles que não conhecem, vai como uma informação, o seguro fiança locatícia é previsto na Lei 8.245, que é a famosa Lei do Inquilinato. Essa lei foi de 1991, foi elaborada por 3 grandes amigos meus, que é o Cantizano, Capanema e Geraldo Beire. E ela também, o produto seguro-fiança é regido pela circular SUSEP 347. Essa circular ela foi divulgada em junho do ano passado e entrou em vigor em janeiro deste ano. É muito interessante vocês entrarem no site da SUSEP e conhecerem o que é a circular 347 pelas inovações que ela trouxe na regulamentação do seguro fiança locatícia. E aí, no curso da apresentação, eu vou dizendo para vocês que inovações foram essas que foram sendo trazidas. Na Lei do Inquilinato, para quem a conhece, no seu artigo 22 diz que o locador ele é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Por que a gente destacou esse artigo 22? Porque é muito comum de nós recebermos dentro do seguro fiança locatícia propostas de seguro ou até de realização do contrato pedindo a cobertura de danos ao imóvel. Já vamos entender o que é danos ao imóvel. Lembrando que, para que seja dada essa cobertura, é importante que o locador entregue em condições de uso efetivo o imóvel para locação. No seu parágrafo 5 desse artigo 22, fornecer ao locatário, caso esse solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel. É importantíssimo para a garantia do seguro fiança locatícia, para a cobertura de danos ao imóvel, que se tenha o laudo de vistoria detalhado o máximo possível e assinado pelas partes, para que no momento do sinistro, no momento que eu tiver que pagar o prejuízo de danos ao imóvel, eu tenha o laudo inicial e tenha o laudo de constatação. No seu parágrafo 6, ele diz, fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por estes pagas, vedada a quitação genérica. Por que eu falo isso? Porque muitos locadores, proprietários de imóveis e administradoras e corretores de imóveis que administram imóveis, devem, no seu recibo de aluguel, se faz a cobrança do seguro junto com o aluguel, discriminar quais são os valores que estão sendo cobrados daquele locatário. Isso é importante, por isso a gente destacou esses 3 parágrafos do artigo 22. Já no artigo 23, que fala do locatário, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis. E alguém vai dizer, Finoc, isso é redundante, porque o cara que é o locatário, a pessoa que fez a locação de imóvel, que assumiu aquela dívida, ele se compromete a pagar. Mas ele se compromete, mas será que ele paga realmente? Quer dizer, baseado até no princípio do artigo 23, parágrafo 1º, eu posso e devemos nós ajuizar uma ação de despejo contra o locatário pela falta de pagamento do aluguel. No seu parágrafo 3º, restituir o imóvel fim da locação no estado em que recebeu. Lembra que no slide anterior eu dizia que o proprietário é obrigado a fornecer o imóvel em condições de uso? Então, aqui no artigo 22, a lei diz, ele deverá devolver da forma como ele recebeu.
Pagar as despesas de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Isso está na Lei 8.245, não é criação do FINOC, nem da MAFRE. E se ele tem que pagar as despesas de consumo de força, luz, gás, água e esgoto, essas despesas deverão estar previstas no seguro-fiança locatícia. Pagar o prêmio do seguro-fiança. É interessante que fica sempre uma dúvida, né? Quem tem que pagar o seguro-fiança locatícia? Será o Finóquio? Será ela? Será o João Paulo? Não, quem tem que pagar é o locatário. Se o Finóquio for locatário de um imóvel, ele tem que pagar o seguro-fiança locatícia. E aí é muito interessante que na circular 347 da SUSEP, ela até fala o seguinte: poderá o proprietário do imóvel fazer o pagamento do prêmio do seguro em lugar do locatário, caso esse não honre com seus compromissos, até para que não se perca a vigência do seguro-fiança locatícia. Até dezembro do ano passado, 31 de dezembro, se o locatário não fizesse o pagamento do seguro-fiança locatícia, perdia-se a cobertura do seguro. E a circular 347, inteligente, ela diz: poderá o segurado, que é o proprietário do imóvel, proceder ao pagamento do seguro-fiança locatícia, caso o locatário não faça. Isso é importante para vocês terem essa informação, porque em determinado momento, na cobrança judicial, esse valor do seguro-fiança locatícia deverá estar constando na ação de cobrança. Pagar as despesas ordinárias de condomínio. Se ele vai morar num prédio ou vai morar em casa em condomínio, as despesas ordinárias são de competência do locatário, é ele que tem que fazer o pagamento. Então, também o seguro-fiança locatícia deve prever o pagamento das despesas ordinárias condominiais. Eu não sou jurista, não, tá? Eu adoro a lei do inquilinato, mas eu não sou jurista. Eu só estou destacando alguns pontos importantes para que vocês depois venham a entender o porquê da necessidade de se contratar o seguro-fiança locatícia por completo, e não somente pedaços do seguro. Artigo 25 da Lei do Inquilinato diz: atribuído ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos, e eu destaquei encargos, e despesas ordinárias do condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram. Por que eu destaquei encargos? Porque seguro-fiança locatícia é um encargo da locação. Então, pelo artigo 25 da Lei 8.245, será atribuído ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e dos encargos. Então, o artigo 25 meio que ele ele retifica o que diz o artigo 22. Artigo 37. E aí eu destaquei esse artigo porque ainda tem corretores de imóveis, administradores, proprietários e locatários que não sabem que o seguro-fiança locatícia está previsto como uma das formas de garantia do contrato de locação. Então, o proprietário do imóvel, no contrato de locação, poderá exigir do locatário as seguintes modalidades. Na realidade, não são todas, é uma só, até porque é vedada sob pena de nulidade mais de uma das modalidades de garantia no mesmo contrato de locação. Então, uma das garantias é a caução, que todo mundo conhece, que é o depósito em caderneta de poupança, a caução em bens móveis ou imóveis, a fiança, que eu destaquei como fiador, seguro-fiança locatícia e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, que é a chamada carta de fiança, ou alguns falam carta bancária. Eu tenho aqui uma carta do banco que me garante a alocação. Então, essas são as 4 garantias da alocação prevista na Lei 8.245. E o que tem de mudança entre uma e outra dessas garantias? Por que eu devo contratar uma delas ou não devo contratar uma delas? Como é teu nome? Nair. Além dessas 4 garantias de fiança de contrato de locação, existe alguma outra que você conhece que não está aqui colocada? A minha delegada do CRES conhece alguma? É muito fácil. O meu querido amigo Newton, lembra? Mas o título de capitalização ele entra como caução. Existe uma garantia que não está ali colocada, que todo mundo conhece, que é a confiança. São aqueles contratos de locação que não tem nenhum tipo de garantia de locação, porque ele é meu locatário há mais de 3, 4, 5 anos. E aí, erroneamente, o proprietário deixa de exigir do locatário de um imóvel a garantia de locação. Por que erroneamente? Porque ele tem que ter uma garantia
de que ele vai receber os aluguéis, de que ele vai receber o imóvel de volta, de que aquele locatário vai pagar as despesas. Eu costumo brincar da confiança, porque é confiança mesmo. Hoje, boa parte dos contratos tem essa garantia, né, entre aspas, da confiança. Isso aqui eu quis destacar bastante, artigo 41 da Lei 8.245. O seguro fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário, ou seja, desde que contratado as coberturas previstas no seguro fiança locatícia, ele abrangerá a totalidade das coberturas. Não basta você contratar somente a cobertura de inadimplência e depois querer reclamar multas contratuais. Não basta contratar só a cobertura de inadimplência e multas e depois querer reclamar pintura interna. Para que haja abrangência de todas as obrigações do locatário, a lei foi muito feliz, o legislador, na hora que escreveu esse artigo, mas ressalvado o fato de que o seguro tem que ser contratado pela sua totalidade de coberturas. Qual é o objetivo do seguro MAF aluguel, que é o seguro fiança locatícia? Oferecer aos proprietários e administradores de imóveis uma tranquilidade. Por que tranquilidade? Porque através de um seguro fiança locatícia, MAF aluguel, está garantido que a inadimplência do locatário, ou seja, se ele não pagar o aluguel, a companhia seguradora paga. A cobertura de danos ao imóvel, que hoje é uma grande preocupação dos proprietários de imóvel, ou seja, você recebeu o imóvel na condição que foi alugado. A cobertura de multas contratuais, não somente a multa compensatória, mas as multas por atraso de aluguel. A cobertura de condomínio, água, luz, gás canalizado, a cobertura de pintura interna e pintura externa, tudo isso dentro dos limites contratados. Por que limites contratados? A gente vai ver já na frente quais são os limites máximos que a seguradora MAFRE pode garantir para cada contrato de locação. Se quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Não tem nenhum problema não. Se quiserem fazer alguma pergunta, ou se quiserem anotar a pergunta, fazer no final, também pode ser. Um comparativo das garantias de locação. Lembra que eu falei que no artigo 41, no artigo 41, nós temos 4 garantias para a locação. Fiador, calção, fiança locatícia e a carta fiduciária. No fiador, calção, e a gente chama de carta de fiança, eles não dão plena garantia de que todos os valores de aluguel, encargos, multas e danos serão recebidos. Por que não dão essa garantia? Porque, primeiro, o fiador pode se exonerar de ser fiador, o fiador pode simplesmente deixar de existir e pode falecer, o fiador pode quebrar, o fiador pode simplesmente ir embora do Brasil, e aí, quem vai garantir? A calção. Hoje a calção se trabalha muito com 3 vezes o valor do aluguel. Alguém já teve, aqui nessa sala, que faça administração de imóveis, alguma ação de despejo distribuída? Algum locatário seu já ficou inadimplente e você precisou um monte? Tá. A última ação que você ingressou em juízo contra o seu... Não você, porque a não ser que você seja advogada, mas a última ação que você, na tua administradora, no teu escritório, moveu contra um locatário inadimplente, quanto tempo ela levou para entrar para a pauta de julgamento? Ou seja, você protocolou a ação, distribuiu hoje, dia 1º de setembro. Sim, mas no mínimo 6 meses. Quer dizer, você hoje ingressa com uma ação de despejo, para ela entrar na pauta de julgamento, levam 6 meses. Então, se numa calção a gente está falando de 3 aluguéis, já morreu a cobertura, ou seja, 3 aluguéis não são suficientes para garantir uma locação. Em caso de inadimplência, o proprietário precisa mover uma ação de despejo, às vezes ou não cumulativa com cobrança, e aguardar o julgamento da ação. Aguardar não é o julgamento, aguardar a sentença. Porque você só pode efetivamente cobrar o fiador em juízo, você só pode resgatar o título de capitalização, que alguém falou aí da Sul América, o Newton que falou, né? Você só pode efetivamente, vou chamar aqui de entre aspas, cobrar aquela carta de fiança a partir da sentença. Ou seja, enquanto a ação estiver transitando em julgado, você vai ter que esperar até que seja dada a sentença, e aí você possa finalmente, primeiro, despejar um infeliz, porque o locatário nessa hora já é um infeliz, e segundo, cobrar dele em termos de débitos pendentes. Sim. O prejuízo que vai ficar, aí eu pergunto a vocês, o teu locatário, desculpa, o teu proprietário, que você bem administra o imóvel dele, ele vai ficar satisfeito pelo fato de esperar, às vezes, 12 meses, 15 meses, para que a ação seja sentenciada?
e ainda pensar assim, será que eu vou receber daquele locatário? É uma pergunta que eu me fiz quando eu saí de Niterói, eu sou niteroense, e vim morar em São Paulo, tive que alugar meu imóvel em Niterói. Será que quando o meu locatário deixar o meu imóvel, deixar de pagar o aluguel da minha casa, como é que eu fico monetariamente? E aquele meu colega corretor de imóveis, que é o Sérgio Amarante, lá de Niterói, lá de Piratininga, como é que ele fica a responsabilidade dele perante mim? Porque, queira vocês queiram ou não, vocês são responsáveis pela escolha da garantia de locação. Queiram vocês queiram ou não. No seguro fiança locatícia, nós temos alguns grandes benefícios. Para aquele que vai alugar, para o inquilino, elimina o constrangimento de pedir para alguém ser seu fiador. Hoje ninguém quer ser fiador de ninguém. Segundo, possibilita que ele parcele o prêmio do seguro fiança locatícia, ou seja, o custo do seguro fiança locatícia ele pode pagar de forma parcelada. E além disso, ele tem descontos nas renovações do seguro. E aí é um outro parênteses que eu faço para vocês. Era a grande preocupação do mercado imobiliário, porque até o final do ano passado, o seguro fiança locatícia, a apólice de seguro, ela vigia por 12 meses. O prazo de vigência eram 12 meses. O mercado imobiliário, muito inteligentemente, pediu, e a SUSEP aceitou, de que esse prazo de vigência da apólice de seguro não fosse de 12 meses, mas fosse de 30 meses, no caso de seguros residenciais. Porque teria-se a garantia ou a certeza de que o locatário não deixaria de renovar o seguro a cada período de 12 meses. Também se teria a tranquilidade de que a seguradora não se recusaria a renovar o seguro. Então, a partir de janeiro desse ano, por esta circular 347, que a gente falou anteriormente, foi determinado que a vigência do seguro fiança locatícia seja idêntica à vigência do contrato de locação. Que maravilha! Mas aí o seguro ficou mais caro, porque antigamente a gente cobrava 12 meses de seguro, e com a vigência plurianual, eu sou obrigado a cobrar pelo prazo inteiro do contrato de locação. Não é que ele ficou absurdamente caro, não é isso. É que ele ficou mais oneroso, realmente. Então, vocês vão ver mais na frente uma característica do nosso produto, que eu continuo fazendo em 12 meses, mas temos um diferencial. Cada vez que ele renova o seguro dele, ele tem um bônus de renovação, assim como nós temos quando renovamos o seguro do nosso carro. Para o proprietário do imóvel, 2 grandes benefícios para ele. A certeza de que ele vai receber os aluguéis e encargos da locação. Por que a certeza? Porque na hora que o locatário fica inadimplente e que se ingressa com a ação de despejo, enquanto essa ação estiver transitando em julgado, a companhia Mafre, seguradora, vai adiantando mês a mês o valor do aluguel e o valor dos encargos da locação. Isso é importantíssimo para vocês saberem disso, que no seguro fiança locatícia, isso não é pegadinha não, tá? Isso está nas condições gerais do seguro fiança locatícia. É saber que, enquanto aquela ação estiver transitando em julgado, a companhia seguradora, a Mafre Seguradora, através do seu produto Mafre Aluguel, vai adiantando mensalmente os aluguéis e encargos. Fala. Agora passou para 30 meses. Antigamente tinha muita gente que você falou que era 12 meses de contrato. Sim. E não renovava. Sim. Sim. Agora passou para 30. Ok. No final desses 30, ou perto desses 30, acontece a mesma coisa que ia acontecer no final desses 12. Sim, sim. Então, tem muita gente, quando dá o 20º, por exemplo, agora, o 20º mês, vai pedir. Já começa a correr atrás para renovar o seguro. E se nesses 2 meses eu não tiver uma renovação? Eu tiver um problema de renovação, porque demora. A gente está falando, eu ia estar com ação de despejo. Sim. Demora 6 meses. Qualquer tipo de ação hoje demora de 6 meses para frente. Então eu posso pedir no 28º mês que seja renovado. Sim. Mas eu talvez não consiga. Você não tem a garantia da renovação de parte do locatário. Deixa eu chegar mais na frente, quanto é o nome? Rafael, a gente vai chegar mais na frente um pouquinho, mas eu vou te dizer uma coisa também que é importante, Rafael. O trabalho de um seguro fiança locatícia não inicia e morre com um corretor de imóveis, não inicia e morre com uma administradora. Ele inicia e continua existindo com um corretor de seguros.
Porque o corretor de seguro, nessa hora, ele é seu aliado. E ele tem que ter toda a preocupação de estar te alertando e te orientando como é feita essa renovação. Só para que você não fique sem resposta neste momento, a renovação é muito simples. Basta que você contacte o seu locatário. Se ele, por acaso, não se manifesta voluntariamente a favor de fazer a renovação, ou ele apresenta uma garantia substituindo o seguro fiança locatícia, porque isso a Lei 8.245 permite, você pode fazer a mudança da garantia de locação, ou você, como administrador, ou até como proprietário de um imóvel, você pode colocar a cobrança do prêmio do seguro fiança locatícia dentro do recibo de aluguel. E aí, se ele não pagar a renovação, ele não pagou o aluguel. Se ele não pagou o aluguel, ele está inadimplente. É uma coisa muito simples que eu posso te explicar tranquilamente. Você não concorda que do 31º mês para frente, Sim. a MAFRE não pode? Ah, mas deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar, já que eu vou te dizer como é que a gente faz isso. Eu estive conversando com um colega meu em Campos dos Goytacazes, semana retrasada, e nós estamos criando uma cobertura no seguro fiança locatícia, fruto dessas conversas que nós temos com o mercado imobiliário, que deve chamar-se extensão de garantia ou extensão de cobertura, ou seja, finalizou o prazo de vigência do contrato de seguro fiança locatícia, caso não haja renovação do seguro, nós vamos estender essa cobertura por mais 2, 3, 6 meses, ainda não tem fechado ainda que limite que vai ser, até para dar fôlego para o administrador, para o corretor de imóveis, de que ele possa estar cobrando aquele prêmio de seguro. Mas eu vou chegar na renovação, você vai entender o que eu estou te falando. Para administrador de imóveis, para o corretor de imóveis que faz a administração, a certeza de que ele vai receber só a taxa de administração. Porque eu acredito, Rafael, que você faz a administração de imóveis, correto? E ganha uma taxa de administração por isso. Eu não sei, 35%, né? 35%, 100%. Na realidade, a taxa de administração hoje, depende do lugar, varia de 8% a 15%. Se é pouco, se é muito, não compete a mim julgar. O que importa é que você, com o seguro fiança locatícia, se o seu locatário estiver inadimplente, como a seguradora vai estar pagando os aluguéis rigorosamente em dia, enquanto a ação estiver transitando em julgado, significa dizer que eu vou estar pagando aluguel para você, que é corretor de imóveis, porque você receberia do locatário. Você vai reter a sua administração, seja lá de quanto for o percentual, e vai repassar para o proprietário a parte que lhe cabe. Então, com o seguro fiança locatícia, eu afirmo que você vai ter a certeza de receber a sua taxa de administração. Segundo, a análise cadastral é feita pela seguradora MAFRE. Nós não abrimos mão de fazer a análise do cadastro do locatário. Todo locatário tem que ser submetido à MAFRE para ser analisado. E terceiro, para vocês, é uma importante e confiável alternativa para mais locações, porque hoje existe, além de existir um déficit de locação, ou seja, menos imóveis para mais pessoas que querem alugar, ainda existe aquelas pessoas que se movimentam de estado para estado, de cidade para cidade, e precisam fazer locação e não tem fiador. Então, a garantia do MAFRE Aluguel também para vocês como mais uma alternativa para a locação. As coberturas do seguro fiança locatícia, lembra, na Lei 8.245, o seguro fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Quais são as obrigações dele? Pagar o aluguel, pagar despesas ordinárias condominiais, pagar o IPTU, pagar a luz, água, luz e gás canalizado, devolver o imóvel nas condições que ele recebeu para locação, então cobertura de danos ao imóvel, pagar as multas compensatórias e as multas por atraso, então eu tenho multas contratuais, pintura interna e pintura externa, ou seja, ele devolver o imóvel, se ele não causou danos, mas devolver o imóvel pintado de novo, se ele recebeu pintado de novo. Então, essas são as coberturas do seguro fiança locatícia. É claro que quanto mais coberturas você contrata, você tem um custo diferente se você contratar somente a cobertura de aluguel. Existem casos em que só se contrata a cobertura de inadimplência de aluguel? Existe. Por exemplo, um contrato que está vigindo há mais de 5 anos, por exemplo. Por que eu vou contratar danos ao imóvel, um imóvel que já tem mais de 5 anos? Então, eu contrato só a cobertura de inadimplência de aluguel. Os limites máximos indenizáveis pela MAFRE seguradoras significa dizer o seguinte: se a soma mensal de aluguel mais encargos for até R$20 mil, o limite máximo indenizável para o aluguel
para o condomínio e para o IPTU, será de 30 vezes o valor que foi declarado na proposta de seguros. Em outras palavras, se o aluguel é R$1.000, ele está dentro desse valor aqui. Então, o meu limite máximo indenizável são R$30.000. Se o condomínio é R$500, o meu limite máximo indenizável são R$15.000. Se meu IPTU é de R$50, meu limite máximo indenizável são de R$1.500. E é importante destacar para vocês que a gente não está falando aqui de 30 meses, não. Estou falando de 30 vezes. A qualquer momento de vigência do contrato de locação, desde que a apólice de seguro esteja em vigor, em qualquer mês que ele der sinistro, que eu for comunicado a inadimplência dele, a garantia vai ser 30 vezes. Então, se o locatário, Rafael, deixar de pagar o aluguel no primeiro mês, naquele primeiro mês eu estou dando 30 vezes o valor do aluguel. Se ele deixar de pagar o aluguel no 28º mês, naquele mês eu estou dando 30 vezes o valor do aluguel. O limite máximo indenizável sempre será de 30 vezes se o valor mensal de aluguel mais encargos for de até R$20.000. Na sua administradora, ou no seu escritório, quantos contratos de locação você tem, cujo valor... Você não faz administração. Rafael, já peguei, Rafael. Você faz administração de imóveis? Você faz administração de imóveis? Não, quem faz? Além do Rafael. Eu sei que você faz. No teu escritório, quantos contratos de locação tem aluguel mensal superior a R$20.000? Só um. De quanto é o aluguel? 25 mil. Então, no caso da minha colega aqui, estaria nessa faixa. Então, o limite máximo indenizável são 25 vezes o valor do aluguel. Se eu tivesse uma locação cujo aluguel mais encargos fossem de R$30.000, eu estaria nessa faixa aqui, até 20 vezes o valor do aluguel. Normalmente, essas locações acima de R$20.000, mês de aluguel mais encargos, são locações não residenciais ou comerciais. Possivelmente é o seu caso. Aqui é só cobertura básica. E eu estou falando aqui embaixo das coberturas adicionais. Água, luz e gás canalizado, 6 vezes o valor declarado na proposta. Danos ao imóvel, 6 vezes o valor do aluguel. Então, se o aluguel é R$1.000, o limite máximo indenizável de danos ao imóvel são R$6.000. Multa contratual, 3 vezes. Pintura interna e pintura externa, 3 vezes o valor do aluguel. Pintura interna e pintura externa significa dizer o seguinte: somente por deterioração normal de uso. Não é preciso ter dano físico causado ao imóvel, basta ter a deterioração normal de uso. E a pintura externa é somente para casas e não prédios, não apartamentos. Você ia perguntar alguma coisa? Não, danos ao imóvel e não ao mobiliário do imóvel. Você pode até fazer constar no laudo de vistoria, mas, via de regra, mobiliário não tem cobertura. Depende muito. Por exemplo, armários embutidos, aqueles que estão fixos efetivamente no imóvel, esse tem cobertura. Agora, aquele que você deixou, a minha casa, quando aluguei em Niterói, deixei um armário na cozinha lá, que não era armário embutido, aquele não tem cobertura. Laudo de vistoria. Laudo de vistoria. Porque, quanto é o nome? Alberto. O que acontece é o seguinte: quando você faz um laudo de vistoria, quando eu vou fazer uma regulação por dano físico causado ao imóvel, se eu tiver qualquer dúvida, eu vou fazer uma verificação in loco. Eu não vou vistoriar todos os imóveis, porque é impossível. Então, eu peço um laudo de vistoria inicial, e quando há a entrega das chaves ou a retomada do imóvel, faz-se um laudo de vistoria de constatação de danos. Esse laudo, junto com o original que eu já tenho, ou com o inicial que eu já tenho, eu faço a comparação. Se houver alguma coisa que não me agrade na hora de fazer regulação do sinistro, eu mando o vistoriador. Isso aí é por nossa conta. Tá? Ok? Aquilo que for fixo no imóvel, ele tem cobertura. Por exemplo, ar-condicionado tem cobertura? Não. Ar-condicionado, embora seja fixado lá para não cair, porque se deixar solto alguém vai empurrar, ele não tem cobertura. Agora, um armário embutido tem cobertura. Um blindex de um banheiro tem cobertura, porque está fixo. Acho muito positivo e você vai estar auxiliando demais a seguradora a fazer a regulação do sinistro.
Acho sensacional, fotografia, filmar, arquivar, tudo é válido. Oi? Ninguém perguntou. Tudo é válido, tá? Foto, acho que é bastante interessante, sim. A gente tem bastante laudos de vistoria que acompanham fotos. Posso passar? Posso. Lembrando também que no seguro Mafra e aluguel, nós damos graciosamente, não há nenhum custo para o locatário, de uma assistência domiciliar, que permite a ele ter cobertura de chaveiro, hidráulico, eletricista e vidraceiro. Isso não tem custo para o locatário. Tá? Diferenciais do seguro Mafra e aluguel. Aqui está errado. Nosso seguro não tem franquia. O que é a franquia? Aqueles que têm automóvel sabem o que é a franquia. Bateu com o carro, tem uma participação obrigatória sua. Pode ser 800, 1.000, 1.200, depende do veículo de vocês. Depende do tempo que vocês têm de seguro. No seguro fiança locatícia da Mafra, não há nenhum tipo de franquia nas coberturas de inadimplência, multas contratuais, pintura interna e pintura interna. Somente, Alberto, na cobertura de danos ao imóvel, é que ainda mantemos uma franquia de 20%, com uma participação mínima de R$200. E por que a gente manteve essa franquia de danos ao imóvel? Porque a gente ainda não conseguiu equacionar o que efetivamente é devido e o que efetivamente é prejuízo. Então, se a gente fosse contar todas as histórias que eu tenho aqui de danos causados ao imóvel, eu só cito uma para vocês. Me cobraram recentemente refazer as chaves de um imóvel, inclusive as chaves internas, necessitando de 7 cópias de cada chave. E cada cópia custava R$35. Então, alguns não têm ainda o limite do que é sensato e do que não é sensato. Então, a gente manteve essa franquia de 20%. Mas posso dizer a vocês que a gente já está fazendo um estudo para poder isentar também essa franquia no danos ao imóvel. Sobre os danos. Então, se você apurou R$2.000 de prejuízo, eu vou aplicar uma franquia de 20% sobre aqueles danos. Tá? Bom, aqui, Rafael, eu acho que eu vou conseguir responder a sua pergunta. De acordo com a circular 347, isso aqui já falei para vocês, a apólice deverá vigorar pelo prazo do contrato de locação. Isso eu já falei. Entretanto, a SUSEP, através deste parecer, autorizou a Mafra a aceitar a contratação do seguro Mafra Aluguel por prazo anual, desde que garantida a renovação. Ou seja, eu garanto que vou renovar todos os seguros que você fizer, todos os contratos de locação que você fizer com seguro fiança locatícia, desde que seja protocolada a proposta de renovação. Aí é trabalho do corretor de seguros. E outra coisa importante, Rafael, nós da Mafre, nós não fazemos nova análise cadastral no momento da renovação do seguro. Ou seja, se a minha querida amiga aqui fez uma alocação com seguro fiança locatícia, na renovação do seguro dela, essa renovação é garantida por nós, eu não faço reanálise do cadastro dela, mas, para tanto, o corretor de seguros tem que entrar com a proposta de seguros. Aí você vai dizer, mas você não respondeu minha pergunta se ele não pagar. Sim, se ele não pagar, você vai estar garantido pelo fato de ele ficar inadimplente, desde que você inclua a cobrança do seguro dentro do recibo de aluguel. Isso o Sidney pode te explicar com os pés nas costas, porque ele entende bastante de renovação e não perde uma. Fala, amigo. Qual é o problema? Interessante. E por que ele não desocupa? Porque ele mente para você, né? Ele fala que, não, eu vou desocupar e não vou, porque é mentiroso mesmo. Nesse caso, você deve, antes de vencido o contrato de locação, se o vencimento do contrato coincide com o vencimento da apólice de seguro, você deve fazer a renovação do seguro. Poxa, Finoc, mas eu vou renovar o seguro e o cara vai entregar o imóvel daqui a 1 mês, 2 meses. Tá bom. Quando ele entregar o imóvel, eu te devolvo o prêmio que foi pago a mais. Não há prejuízo para nenhuma das partes. Te dou a cobertura do seguro, por aquele por isso que eu estou falando que a gente vai estar implantando a extensão de garantia ou extensão de cobertura. Mas, nesse caso, você deve renovar o seguro fiança locatícia, e se ele deixar o imóvel daqui a 1 ou 2 meses, você pode, através do seu corretor de seguros, pedir que peça o ressarcimento à seguradora daquele valor do seguro pago a mais. Não é que foi pago a mais, ele foi pago por 12 meses. O cara ficou só 2 meses, a gente devolve o prêmio, proporcional ao tempo que ele ficou. Fala, Rafael. Sim. Se você quiser, né?
Não é que a Mafre não seja mais responsável. Deixa eu dar uma adiantada aqui para você. Eu não queria fazer isso não, mas eu vou ter que fazer. Você não quer esperar chegar naquele êxtase final. Claro, também acho que seja, cara. Também acho que seja. Ele quer, eu vou lá embaixo, cara. Ele está impaciente. Você parece minha filha, cara, impaciente. Mesmo após o circular 347, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008. É só você acessar o site www.susep.gov.br. Artigo 14.12.1. Mesmo após o vencimento desta apólice, os riscos nela incluídos permanecerão cobertos até a extinção das obrigações do locatário, ressalvados os casos de cancelamento ou perda da cobertura. Por que ele perdeu a cobertura? Porque ele não entrou com a proposta de renovação. Aí ele, bem orientado pelo corretor de seguro deles, o que ele faz? Mesmo sem ter o pagamento do prêmio do seguro, ele entra com a proposta de renovação. E aí eu garanto a extensão da cobertura do seguro fiança locatícia. Mas eu vou garantir sem pagamento de prêmio? Não, eu vou dar a cobertura e vou te cobrar o prêmio do seguro. Você não fica sem cobertura, eu vou te cobrar o prêmio. Se deu sinistro, se ele não pagou, eu deduzo da indenização. Desculpa, se deu sinistro e ele não pagou o prêmio, eu deduzo da indenização o prêmio devido. Ele nunca vai ficar sem cobertura de seguro. Para isso, existe uma outra forma que a gente trabalha muito, o Cid também conhece, que é a fatura mensal. A cobrança do seguro ser feita mensalmente no recibo de aluguel e mensalmente à administradora. Existe, Rafael, 327 formas de você nunca ficar desamparado com relação ao seguro fiança locatícia. Se a gente for entrar agora no detalhe dessa renovação, que é muito importante, a gente vai acabar extrapolando o tempo que me foi dado. Por isso que eu vou deixar com vocês no final o meu telefone, o telefone do Sidney, para que vocês façam contato e a gente passe para vocês. Tá? Vamos voltar lá agora, lá atrás? Podemos, né? Então, vamos voltar aqui. Isso aqui era surpresa, já não é mais. Pagamento do seguro fiança locatícia. Como é que eu pago o seguro fiança locatícia? Se o seguro for viger por 12 meses, o pagamento pode ser à vista ou em 4 vezes sem juros. Se a vigência do seguro for plurianual, além de um desconto que varia de 5% a 20%, ele pode pagar o seguro em 10 vezes. Porque, lembra, no início eu falei, quando se fala de seguro plurianual, se fala que vai ter um custo maior, porque vai se pagar pelo prazo do contrato de locação. Nesse caso, quando é plurianual, nós damos um desconto que vai de 5% a 20% no custo do seguro, e ele pode pagar o seguro em 10 vezes sem juros. E essas condições de pagamento tanto servem para locatário pessoa física, quanto locatário pessoa jurídica. Esse aqui é um grande diferencial nosso do seguro Mafre Aluguel, que é o site mafrealuguel.com.br. Através desse site, Rafael, você vai ter todo acesso às informações, às condições gerais, o que está coberto, o que não está coberto, como é que funciona, como é que é a renovação, quando que a companhia não dá cobertura, quais são os riscos que podem ser contratados, quais são os riscos ou tipo de locação que não podem ter a garantia do seguro fiança locatícia. Por exemplo, o seguro fiança locatícia você não pode contratar para imóveis em áreas rurais, somente em áreas urbanas. Isso é um detalhe que alguns de vocês talvez não soubessem. Esse aqui é a página do nosso site, então você vai ver aqui documentação para a contratação, condições gerais do seguro, você pode fazer um cálculo do seguro, aqui já é uma área de corretor. Defensor do segurado é algo que somente a Mafre tem no Brasil, enquanto não é uma ouvidoria, é defensor. Se você que representa o segurado, se o teu segurado, que é o proprietário do imóvel, não está satisfeito com a indenização, com a regulação do sinistro que foi feita, você pode entrar em contato com o defensor. Aqui tem toda a informação como é que faz esse contato. E esse defensor ele tem autonomia de até R$75 mil de autorização, sem qualquer recurso da Mafre para negar essa autorização. Tá? Aqui você tem um Fale Conosco, qualquer comunicação que você queira fazer com a gente, pode ser por aqui também. Esse é o nosso site do Seguro Fiança Locatícia. Aqui tem uma área de corretores cadastrados, que é uma área que só é para corretor de seguros
que trabalham com a Mafre. E ele, por ser corretor de seguros, ele tem algumas condições comerciais diferentes do que você teria aqui fazendo o cálculo do seguro. Você pode fazer o cálculo aqui, mas sempre submeter ao corretor de seguros para que ele possa te dar uma opção melhor em termos de custos. O fluxo operacional do seguro fiança locatícia é muito simples. Na realidade, isso aqui é um trabalho do corretor. O corretor faz o cálculo do seguro no site, depois ele transmite para nós a ficha cadastral, nos encaminha o custo de análise. O seguro fiança locatícia, para ser contratado pelo locatário, ele tem que ser analisado. E essa análise tem um custo. Custa R$ 35,00 São Paulo, Grande São Paulo, quando é pessoa física, e R$ 120,00 quando é pessoa jurídica. E esse valor desse custo de análise cadastral, ele pode ser deduzido do custo do seguro, se for aprovada a ficha e se transformar em proposta de seguros. Quer dizer, ele paga para ser analisado, até porque dá a ele o direito de saber por que é que até não foi aprovado. Nós dizemos para todos os casos por que é que foi ou por que é que deixou de ser aprovado. O corretor vai nos encaminhar a ficha de cadastro, o comprovante de depósito e a documentação para nós na matriz. E aí nós manifestamos para ele, o corretor de seguros, qual foi o resultado de análise. E alguém vai perguntar, qual é o prazo de análise do cadastro de fiança locatícia? Hoje, o prazo que nós trabalhamos na Mafre é até 48 horas úteis, quando se trata de pessoa física, e até 72 horas úteis, quando se trata de pessoa jurídica. Temos cumprido um prazo menor do que esse, mas esse é o prazo que a gente estipula a partir do momento que eu recebo a documentação na Mafre. E como é que eu recebo? Eu recebo através desse fax, que vale para todo o Brasil, inclusive São Paulo capital, ou através desses 2 e-mails. O corretor de seguros tem essa informação. Ou, quando é muita documentação, pode encaminhar através de qualquer sucursal da Mafre. Nós fazemos a análise de cadastro, emitimos a carta de aprovação, essa carta vai chegar a vocês através do corretor de seguros, e é essa carta que vai dizer, eu sou o garantidor daquela locação. Com esta carta faz o contrato de locação, laudo de vistoria, assina, reconhece firma, uma cópia simples entregue ao corretor de seguros para que ele faça a proposta de seguros. Com essa proposta protocolada na seguradora, está garantido que a Mafre é a garantidora daquela locação. Com relação a pagamento, como é que eu pago, se é com cheque, se é com voucher, se é com ticket do McDonald's, converse com o corretor de seguros que ele vai dar orientação para vocês. Aqui é só para você terem uma noção do fluxo de informações. Nós recebemos a informação cadastral, documentos para análise, emitimos a carta de aprovação ou de recusa, ou solicitamos documentos complementares, recebemos então a proposta, contrato de locação e laudo de vistoria e emitimos a apólice. O processo é muito simples, mas não quer dizer que seja facilitado, não é isso. Todos os cadastros são efetivamente analisados, eu tenho uma estrutura muito grande que analisa cadastro, todos eles, depois de analisados e aprovados, saem a carta de aprovação. Todas as propostas de seguro que nos chegam com os contratos de locação, elas são analisadas, inclusive os contratos de locação, são analisados para saber se é realmente locatário, se é aquele valor de aluguel mais encargos que nós pactuamos realmente, para que não reste dúvida, Rafael, na hora da liquidação do sinistro. Então, pode até acontecer de eu receber uma proposta em um contrato e gerar uma pendência de informação, não de documentação, mas de informação. Tá? Mas a proposta está aceita, o locatário está garantido. Tá? Sinistro. Sinistro é uma palavra feia, né? Sinistro é efetivamente quando acontece do locatário. Eu até dou o exemplo aqui só da inadimplência, que é o primeiro sinistro, né? A primeira preocupação que nós temos. Então, como proceder quando o locatário deixa de pagar o aluguel? Opa, vou apertar sempre errado isso aqui. O processo de pagamento da indenização pela Mafre tem início na expectativa de sinistro. Por que expectativa? Porque no momento que você me comunica que o locatário está em atraso, para mim é só uma expectativa, não é sinistro. O sinistro vai ser realmente no momento que eu tiver a sentença. Mas até que isso ocorra, nós vamos estar adiantando para vocês os valores de aluguel e encargos. Ela ocorre no primeiro inadimplemento de aluguel ou encargos, ou seja, se ele atrasou o condomínio, você pode me comunicar, que eu vou fazer o pagamento do condomínio dele. Desde que seja feita a comunicação à seguradora. Parece incrível, né? Mas desde que seja feita, nós ainda não somos adivinhos. Nós temos que ser comunicados que o locatário deixou de pagar. Eu não vou de administrador em administradora perguntar se está todo mundo pagando, não é isso. Eu tenho que ser comunicado.
Essa comunicação deve ser feita logo após o vencimento do segundo aluguel ou encargos consecutivo não pago. Se na tua administradora ou na sua carteira de administração o aluguel do locatário venceu dia 1º de agosto e ele não pagou, e venceu hoje, 1º de setembro, ele não me pagou, não te pagou, você me comunica de imediato. Por que você não me comunica logo após o primeiro aluguel em atraso? Porque ele tem, pela Lei 8.245, ele tem 5 dias para fazer o pagamento. A lei o protege. Passou desses 5 dias, você pode, vocês que fazem administração, tentar cobrar fora do juízo, vamos chamar assim, né, fora da justiça, fazer uma cobrança amigável daquele débito. Se não logrou êxito e venceu o segundo mês de aluguel, nos comunica. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que vocês fariam, mas de forma um pouquinho diferente, já com uma estrutura de advocacia, advogados, cobradores ligando. E aí, se a gente não lograr isso nessa cobrança, nós fazemos o adiantamento daquele aluguel que venceu em agosto e do que venceu hoje em setembro. E nós pagamos com as multas por atraso. A partir daí, a companhia seguradora, então, vai pagando os aluguéis conforme for passando os meses daquela ação transitando em julgado. Fala, Alberto. Eu vou começar a te indenizar, teoricamente, entre 40 dias. Então, fica a multa, porque normalmente o contrato é 20%, se a pessoa não pagar, tem que pagar 20% de multa ou... Muito discutível. Sim, sim. A multa que está no contrato. Aí é o seguinte, Alberto, por isso que todo o contrato de locação, quando chega para a gente com a proposta, a gente olha todos os contratos. E aí a primeira experiência que eu tenho com a tua administradora, vamos chamar assim, se eu vejo 20%, eu vou dizer, olha, cláusula abusiva. 20% é muito, tem que ser 10%. Eu não vou pedir que você mude aquele contrato, mas os futuros você vai ter que mudar, se quiser trabalhar comigo. Porque é cláusula abusiva. Por exemplo, existem cobranças que se faz no contrato de locação, além da multa por atraso, tem uma multa diária. O meu contrato com o meu locatário prevê uma multa diária também. E tem os honorários advocatícios. Eu só vou pagar os honorários advocatícios, honorários de cobrança, se efetivamente você logrou êxito na cobrança. Se você não logrou, não tem que pagar aquele honorário advocatício. Você fala assim, eu mandei para o meu setor de cobrança, ele não teve êxito, mandou para mim, eu não vou te pagar aquilo. Eu vou te pagar a multa por atraso. O fato de ser 10%, 15% ou 20%, a gente tem que ter um cuidado, Alberto, de não se tornar cláusula abusiva, porque aí o próprio locatário pode se recusar a pagar. E vou ser sincero para vocês, 80% dos casos que nós temos na Mafre de atraso de pagamento, tudo bem, ocorre da pessoa não poder pagar, isso é fato. Mas ocorre também dele não conseguir negociar com a administradora ou com o administrador de imóveis aquele débito dele. Aí, nesse momento, a Mafre entra dizendo o seguinte, quanto é o débito dele? R$3.000? Está aqui, está pago. Locatário, você vai querer continuar no imóvel? Eu quero. Então, você passa a me dever os 3.000. Às vezes, ele quer pagar, mas existe uma dificuldade dentro do próprio administrador do imóvel de aceitar aquele tipo de parcelamento. Vocês estão corretíssimos de não aceitar o parcelamento. Eu também não aceitaria parcelar a dívida de locatário, eu, proprietário. Mas a seguradora, sim, ela pode fazer isso e fazer um acordo com ele, uma confissão de dívida, um acordo de pagamento. Sim. É feito, se eu tenho um administrador que responde pelo locador, eu faço pagamento para o administrador. Se a procuração que ele tem, se o instrumento que ele tem de prestação de serviço der direito a ele de receber. Se ele não tem esse instrumento, se eu faço direto com o proprietário, eu pago o proprietário. Se eu faço via administradora, e a administradora tem o poder de receber, ou o administrador, ou o corretor de imóveis, eu pago ao corretor de imóveis ou ao administrador. Via de regra, esse contrato de administração já prevê que ele vai receber os aluguéis. Então, eu pago em conta do administrador de imóveis. Alguma pergunta mais? Fala, amigão. Sim. A primeira cobrança você deve fazer no teu escritório. Por isso que nós damos um prazo de você nos comunicar vencido o segundo aluguel consecutivo não pago. Aquela primeira cobrança amigável de ligar para o cara, olha, venceu, você vai pagar, não vai, pagou, essa é tua. Venceu os seus meios, né, de fazer essa cobrança, você então submete para a Mafre. Para isso eu digo para vocês, após vencido o segundo mês
de aluguel ou encargos consecutivos não pago. Venceu 1º de agosto, não pagou, eu te dou 30 dias para você tentar cobrar dele amigavelmente. Passou 30 dias, venceu o próximo aluguel, não pagou, me comunica. Eu estou te dando esses 30 dias, por isso que quando eu faço o primeiro adiantamento, eu pago as multas por atraso. Porque se eu não quisesse pagar a multa, dizia, atrasou, manda para mim. Só que eu não sou setor de cobrança, eu não sou uma empresa de cobrança, sou uma empresa seguradora, é diferente. Se eu for trabalhar fazendo cobrança de aluguel, eu vou te cobrar por isso. Tá? Então, a primeira cobrança é você que faz. Venceu o 2º mês de aluguel. Ou, melhor dizendo, você fez a cobrança, identificou que o locatário abandonou o imóvel, já comunica a seguradora, para a gente poder andar mais rápido com o processo. Tá? Fala, Newton. Sim. Fatura mensal em nome da administradora, temos essa condição sim. Eu até não coloquei aqui, Newton, porque, embora seja uma coisa, vou chamar assim, que nós temos na seguradora Mafre, ainda não é muito aceito pelas administradoras. E aí não vou entrar no mérito, por que não é aceito. É porque cria mais um trabalho administrativo, é porque isso, porque daquilo. Mas nós temos o sistema também de fatura mensal, exatamente com o trabalho e mercado. Tá? Essa parte eu me isento de comentar, porque isso é uma conversa que tem que ter com o teu corretor de seguros. E aí, Newton, eu vou dizer para você o seguinte, é só uma brincadeira, não leve ao pé da letra, até porque você é mais forte do que eu. De quanto você estaria disposto a abrir mão da sua remuneração em favor do corretor de seguros? Porque, na realidade, o corretor de seguros, assim como vocês, fizeram curso, né, se especializaram. Hoje, o curso da SUSEP é algo assim, rigorosíssimo, efetivamente. E ele tem o trabalho dele, ele tem o custo de trabalho dele. É claro, quanto mais se quer dividir, mais alto fica o custo do seguro. Tem, mas não é só a Porto Seguro que tem, e não é só no ramo de seguro de fiança locatícia. Existem também outros ramos de seguro que isso é possível. Mas é uma conversa que você tem que ter com o corretor de seguros. Eu, sinceramente, não saberia te dizer nem que percentual seria esse, porque eu não faço esse tipo de operação. Quem faz é o corretor de seguros. Tá? Uma conversa com ele, eu acho que sempre vai ter uma boa solução para vocês. Finalizando aqui, essa situação do adiantamento que nós fazemos perdura até o despejo, retomada, entrega das chaves ou emissão de posse, dentro daqueles limites contratados, 30 vezes, 25 vezes, no teu caso, daquela alocação grande. Ok? Depende. Quem que você quer que faça ação de despejo? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. No momento do sinistro, quando você nos comunica que o aluguel está em atraso, você deve entrar com ação de despejo. Aí você fala assim, mas eu não conheço nenhum advogado. Aí você comunica a MAF, quando comunicar o sinistro, nós vamos te orientar a procurar alguém que possa te dar essa assistência. Pela SUSEP, eu sou proibido, aquela outra companhia que você falou o nome, somos proibidos de oferecer assessoria jurídica, somos proibidos. Mas não somos proibidos de te indicar a algum profissional. É para não ficar gravado mesmo. Tá? Depois apaga, edita a fita depois. Tá? Fala, Sidney. O que é? Já acabou o tempo? Um minutinho para você? Te darei um minutinho, com toda certeza. Então, assim, desculpa, teu nome é? Fernandes? Fernandes, é o seguinte, pode acontecer da gente não estar satisfeito com o teu jurídico? Pode. Se você vai ver nas condições gerais, Rafael, que se o locador, que é o proprietário, que é o segurado, não intentar as medidas necessárias para a consecução daquela ação de despejo, de retomada de imóvel, seja o que for, nós podemos suspender os adiantamentos por conta de indenização. Se a gente achar que há uma negligência por parte do proprietário ou por parte do jurídico do proprietário, se nós identificarmos isso, a gente pode suspender o adiantamento e dizer, olha, cara, você não cumpriu com prazo, você deixou de destruir a ação ou destruir o processo. Isso só aconteceu uma vez, tá, Fernandes, até hoje. E foi lá em Canela, lá no Rio Grande do Sul. Fala, Newton. Pois é, aí
Aí, Milton, eu deixei de falar no início uma coisa bastante legal. A Mafra Seguros, quando lançou o produto ano passado, em junho do ano passado, portanto, esse produto tem 1 ano, nós já lançamos com a cobertura de pintura externa, que era um diferencial no mercado. E aí o mercado, e quando eu falo mercado, eu falo a outra companhia seguradora, foi lá e, lançou a pintura externa também. Quando foi em janeiro desse ano, nós lançamos o produto sem franquia nenhuma, como vocês viram ali. Nenhuma franquia, somente danos ao imóvel. Porque de cada 10 processos que eu tinha na seguradora, 11 eram advogados nossos, conhecidos nossos, que entravam com ação de despejo. Então, eu tirei a franquia. E foi muito engraçado, Nilton, que na ocasião disseram que a companhia ia quebrar, que a companhia não ia mais trabalhar com esse produto. No entanto, o mercado, leia-se a outra companhia, foi obrigado a mudar também, para poder nos acompanhar. Diferenciais do produto, maior limite de pintura interna e externa, 3 aluguéis. Diferencial do produto, a garantia da renovação. Nós não fazemos reanálise de cadastro na renovação. Se vocês tiverem a preocupação de entrar no site da outra companhia, vocês vão ver que a partir de um determinado valor de aluguel e encargos, existe reanálise de cadastro na renovação, sim. Outra coisa, a diferença, a gente não trabalha com agravo de cadastro. O Sidney deve estar literalmente careca, né, de ter cadastros encaminhados para análise, onde não se sabe por quê, o cadastro sofreu um agravo de 10, 20 ou 50%, não é isso? E por que foi agravado? Ninguém sabe. Então, eu não trabalho com esta forma. Outra coisa também, Nilton, cada cadastro que ingressa na Mafra é analisado fisicamente. Eu não tenho um credit score. O credit score é excelente, desde que trabalhe a favor, não trabalhe contra. Se você tiver um credit score com uma linha de corte de 850 pontos, você não consegue muita coisa, você tem que ter uma linha de corte menor. Outro diferencial nosso, cliente Mafra é cliente preferencial no seguro fiança locatícia. Outro diferencial nosso, a nossa sinistralidade. Sabe o que é a sinistralidade? É o que eu pago de sinistro sobre o que eu arrecado de prêmio. De cada R$100 que eu recebo de seguro fiança locatícia, eu pago R$16 de prejuízo. O mercado hoje, para cada R$100 que recebe, paga 52 de sinistro. Esse é outro diferencial nosso. Diferencial na análise, a velocidade de análise cadastral. As pessoas falam assim, mas na outra companhia, ou na companhia XPTO, eu mando a ficha cadastral às 10 horas da manhã, meio-dia está aprovado. Não existe isso. Uma análise bem feita leva no mínimo 24 horas. Então, isso, Nilton, às vezes as características do produto não é somente o que ele oferece, mas também o operacional do produto. É também um grande diferencial. Quando eu falo, só um minutinho, Alberto, quando eu falo que a gente vai estamos estudando de implantar uma extensão de cobertura, é porque nós conversamos com o mercado e identificamos essa necessidade. Quando eu falo, a gente vai propor a isenção da franquia em danos ao imóvel, é porque a gente identificou essa necessidade. Recentemente, para vocês terem uma noção, nós chamamos locatários, locadores separados, obviamente, senão os dois brigam, né? Corretor de seguros e administradoras, para conversar conosco sobre o que vocês querem que tenha nesse produto. E vocês não fazem ideia do que nasceu desta conversa, o que vai vir nos próximos meses com relação ao produto fiança locatícia. A Mafra Seguradora, Nilton, ela não quer, hoje, é um número que não tem, não é fechado, tá? Mas entre 8% e 15% das locações feitas nesse país tem seguro fiança locatícia. Nós não queremos brigar nesse nicho de 8% e 15%. É claro que eu vou estar atuando aqui. Eu quero oferecer para aqueles outros 85% que não têm seguro fiança locatícia, que têm contratos de locação nas administradoras que não têm nenhum tipo de garantia de locação. É ali que eu quero atuar muito fortemente, além de atuar dentro desses 8% ou 15%. Não é por isso, e não é à toa, que o Cresce, quando eu conversei com o Viana há 6 meses atrás, Viana é meu amigo pessoal, ele falou, Finóquio, você quiser apresentar o teu produto fiança locatícia nas minhas 27 delegacias regionais, as portas estão abertas, porque eu sou um defensor do seguro fiança locatícia. Então, esses são, Nilton, os diferenciais, que são diferenciais técnicos e operacionais. Fala, Alberto. 2 perguntas. O pessoal vai me bater daqui a pouco aqui, hein? Sempre que houver deterioração normal do uso daquele imóvel. Respondi. Passarinho fez cocô na parede. Tem cobertura de pintura externa? Sim. Por que não vai indenizar? Não.
Pega as condições gerais e lê lá o que é cobertura, em que momento se dá a cobertura de pintura interna, o pagamento dessa cobertura. Quando existe deterioração normal de uso. Ponto. Eu não falo em tempo. Se você alugou um imóvel hoje, entregou daqui a 6 meses, houve deterioração normal do uso do imóvel, eu tenho que pintar, está coberto. Eu não determinei tempo, pode ser daqui a 1 ano, 2, 5. Hoje a maioria dos locatários, bom, eu não sei vocês, mas os que eu conheço, de conversa com administradores, eles procuram cuidar do imóvel ao longo do tempo que eles estão morando ali. Boa parte deles cuidam. A deterioração, Alberto, é por uso normal do imóvel. Choveu muito, sei lá, estragou a pintura, está coberto pelo seguro-fiança locatícia. E a segunda pergunta? Sim, mas o pagamento da indenização ou do adiantamento, Alberto, ele é consequência da ação de despejo. Se o Fernandes não entra com a ação de despejo, me comunico o sinistro através do corretor de seguros e eu indico a ele, ou oriento a ele um advogado para entrar com a ação de despejo. A partir do momento que aquela ação foi protocolada, foi distribuída, eu já começo a fazer os adiantamentos. Eu começo a fazer os adiantamentos no momento que eu faço a distribuição da ação de despejo. Então, quanto mais rápido eu fizer essa distribuição, mais rápido eu começo a pagar. E o que vai depender de eu ser mais ou menos ágil? Da conversa que eu vou ter com o locatário inadimplente. Eu tenho locatários hoje que querem pagar. E eu tenho locatários que não querem pagar e já foram morar em Niterói, inclusive. Ou você ou eu. Se você não distribuir a ação e me comunicar o sinistro, e não vier com a ação distribuída, eu vou entrar, não é eu, Mafre, um advogado vai fazer contato com você, vão trocar a procuração, ele vai entrar com a ação de despejo e vai me entregar. Só que quando esse advogado orientado por mim, ou indicado, entre aspas, por mim, já vai entrar com a ação de despejo, eu já promovo para você o pagamento. Quanto mais rápido eu pagar a você, mais rápido eu coloco aquele desgraçado, aquele infeliz do locatário no Serasa e no SPC. E assim que eu coloco ele no Serasa e no SPC, boa parte deles correm para fazer acordo. Porque eu também só posso negativá-lo no Serasa e no SPC no momento que eu faço o pagamento de um sinistro, ou mesmo por adiantamento. Espera aí, Newton. Fala, Fernandes. Os honorários são da Mafre, do advogado da Mafre, com toda certeza. Foi ele que entrou com a ação de despejo. Eu pago o honorário. Honorários de sucumbência, custas judiciais, são meus. Então, se você, Fernandes, entra com a ação de despejo e me comunica me manda a ação de despejo, no primeiro adiantamento já te pago as custas judiciais. E os honorários são os honorários de sucumbência, que quem determina é a nossa querida justiça cega, surda e muda. Fala, Newton. Era essa a pergunta? Por falar em justiça cega, surda e muda, eu gostaria, sinceramente, se aqui há algum caudilho, né, que a gente lutasse para que os nossos devedores fossem tratados efetivamente com mais rigorosidade. Porque, na realidade, a lei no Brasil foi feita para proteger os que devem, e não para os que querem receber. Isso aí é ponto pacífico. Devo, não nego, pago quando a dona Justiça quiser. Mas isso é uma outra história para na hora do shopping. Cadê o controle? Vamos lá. Não, até porque existe o Geraldo Beire, não sei se tu conhece, ouviu falar, Geraldo Beire foi um dos caras que escreveu a lei do inquilinato. Ele é defensor da tutela antecipada, mas não conheço uma antecipação de tutela numa ação de despejo de falta de pagamento. E está provado que o cara não pagou. E o cara não é despejado. E uma ação de despejo, uma sentença leva 8, 9 meses. Como? Você já teve uma. Parabéns. Desculpa, Rafael. Eu sei, meu filho. Faça a justiça amorosa nossa. Né? Eu costumo dizer, Rafael, o seguinte, que a justiça tinha que ser a justiça do ladrão, e não a justiça para o ladrão. E qual é a diferença, Newton? A justiça do ladrão, ele chega no teu carro, no sinal, te aponta uma arma, te assalta, você reage, ele te julga, te sentencia e te executa na hora. Pô, essa é a melhor justiça. E a justiça para o ladrão. Esse mesmo cara é preso, até tem todo o direito à defensoria pública, etc. e tal. Quanto menor, melhor. Se não tiver, melhor ainda. Vamos lá. Aqui já estão acabando, faltam só 230 slides. Tá?
Para vocês terem uma noção de que cresce o seguro fiança locatícia no Brasil, em 2002 esse produto vendeu, vamos chamar assim, 27 milhões de prêmios de seguro. Em 2007, quase 100 milhões. O crescimento desse mercado chegou a 250% em 5 anos. Isso aqui é importante vocês saberem. O mercado de seguro fiança locatícia no Brasil, número de 2007, São Paulo representa 63% aproximadamente do mercado de fiança no Brasil. Então, a cultura de São Paulo está muito forte. Rio de Janeiro vem em segundo lugar, Rio Grande do Sul, onde nasceu o seguro fiança locatícia, vem em terceiro lugar, e aqui as demais regiões. Hoje existe uma consciência muito grande, principalmente no estado de São Paulo, sobre o seguro fiança locatícia, sobre a importância do seguro fiança locatícia para o locador, para o locatário e para o administrador de imóveis. Nós temos um farto material de divulgação, vocês já viram aqui, está lá na frente um banner, não, tem aqui também, tem um banner. Nós temos folhetos, relação de documentos, cartazes, que podem ser solicitados através do corretor de seguros de vocês. Nós temos a famosa plaquinha de aluga também, que é uma plaquinha feita de material reciclável. Isso não tem custo nenhum para vocês que são administradores, mas é importante que vocês tenham Cresce, né? Se não tiver Cresce, a gente não faz essa plaquinha. Ponto para mim, né, Nilton? Podemos fazer, hoje já fazemos um mínimo de 50, mas já estou fazendo 30, inclusive, para cada administrador. Não, mínimo eu fazia de 50. Como tem alguns administradores que administram poucos imóveis, eu já baixei para 30. Mas posso fazer 1000 se vocês quiserem. Pode fazer metade, Deixa eu botar para cá, porque eu sou surdo nesse ouvido. Bom, para finalizar, quanto custa o seguro fiança locatícia? Eu fiquei muito preocupado, recentemente saiu uma matéria no Diário do Grande ABC, tem 2 semanas atrás, a respeito do seguro fiança locatícia. E teve uma administradora, que eu não me recordo o nome agora, que falou assim, o seguro fiança locatícia é muito caro. Eu, particularmente, acho o seguro fiança locatícia caro. Eu, particularmente, acho caro. Mas é caro porque o meu aluguel é alto, porra. Se o meu aluguel fosse barato, ele seria barato, talvez. O meu locatário, por exemplo, ele não pode reclamar do custo do seguro fiança locatícia, porque o seguro fiança locatícia do meu locatário, quem paga sou eu. Eu acho tão importante, de tão grande benefício o seguro fiança locatícia para o proprietário, que eu, que sou proprietário, pago o seguro do meu locatário. Mas quanto custa o seguro fiança locatícia? Um exemplo, numa cidade como São Paulo, uma locação residencial, um aluguel de R$800. Rafael, tem ideia de quanto custa o seguro? Se for contratado somente a cobertura de inadimplência, porque esta é a cobertura obrigatória, sem ela você não contrata nenhuma das outras coberturas. O custo do seguro vai ser de R$593, ou seja, 74% do valor do aluguel ele vai pagar de custo anual de seguro fiança locatícia. Tá? Isso para um seguro anual. Se a gente fosse pensar no seguro plurianual, seria 2,5 vezes esse valor, então daria aí R$1.500 aproximadamente, não, R$1.600 de prêmio de seguro, é isso? Não, R$2.000. Só que ele teria um desconto de 12% por ser contratação plurianual e poderia pagar em 10 vezes sem juros. Aqui é só um exercício para vocês. Na mesma locação residencial em São Paulo, além do aluguel, ele tivesse o condomínio de R$350. Quanto seria o custo do seguro? Ah, mas tem um IPTU de 35, ele tem também uma água, luz e gás de R$100, totalizam R$100. Isso aqui totaliza R$1.285, ou seja, aluguel de 800, condomínio de 350, etc. e tal. Quanto é o custo do seguro fiança locatícia? Ah, ele tem a cobertura de inadimplência, e somente a cobertura de inadimplência. Ele vai pagar R$792, 61% do total. Lembra que no anterior era só o aluguel, mas se ele soma aluguel, condomínio IPTU, água, luz e gás, embora o custo do seguro seja maior, mas proporcional ao valor que ele informou, percentualmente é menor. Mas o proprietário é inteligente, ele fala assim, eu não quero só cobertura de inadimplência, eu quero a cobertura de inadimplência mais danos ao imóvel. E aí, Nilton, fica caro? R$940. Esse é o custo anual do seguro fiança locatícia, se ele, além da inadimplência, contratar também danos ao imóvel. Então, obviamente, vai ficar mais caro.
Quer dizer, mas quando eu falo mais caro, ele vai ter uma contribuição maior, uma participação maior. Quer que eu volte? Isso aqui é só exemplo, tá? Aqui é tudo... Oi, desculpa, Rafael. R$ 940 para um período de 12 meses. Multiplica por 2,5 vezes. Isso aqui vai dar R$ 2.500. Só que os R$ 2.500 você tem 12% de desconto, por ser 30 meses. Então já cai para 2.250. E os 2.250 paga em 10 vezes sem juros. Pode ser em boleto, pode ser em fatura mensal, depende. Não, envie para você, que é o administrador, através do corretor de seguros. Eu não mando nada direto para locatário, nada. E não mando nada direto para o administrador. Tudo chega a vocês através do corretor de seguros. Tudo, absolutamente tudo, chega a vocês através do corretor de seguros. Do seguro. Está inadimplente. De quê? Isso aqui... Isso aqui é um seguro de crédito. Seguro de crédito eu não posso deixar de pagar o sinistro. Eu tenho que pagar. O que eu posso fazer, eu posso pagar e deduzir da indenização a parcela do seguro. Isso eu posso fazer. Isso eu posso fazer. Tá? Alguém levantou o dedo aí? Não. Fala, Alberto. Não tenho perfil. Eu não uso perfil. Agora está. Agora está. Com multa contratual, inadimplência, danos ao imóveis e multas contratuais, quanto fica? 81% deste valor aqui. Ou seja, R$ 1.042,68. Eu não sei baseado em que ele cobra 110%. Cara, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Amanhã pode não ser esse valor. Vai que eu resolvi dormir hoje, disse, puta, comi muito barato, comi mais caro, vou alterar as taxas. Isso aqui é um exemplo. É um exemplo real. Não estou... É um exemplo real. Não é perfil. Praticado hoje, até daqui a 2 minutos. É esse valor que está valendo. Isso é um exemplo, tá, Alberto? É claro que aqui tem outras implicações que não é perfil. Que não é perfil. Tá? Bom... inadimplência com mais danos ao imóveis, com mais multas contratuais e pintura interna, ou seja, o cara fez um seguro completo. Eu só não botei a pintura externa aqui, porque a externa é só para casa, tá, Alberto? Quanto custa esse seguro? R$ 1.188, ou seja, 92% do total. Ainda há gente que acha caro, porque fala assim, puta, o cara vai pagar R$ 1.200 ao ano de seguro fiança locatícia para ter essas coberturas todas. Sim. Mas aí eu queria que vocês entendessem o seguinte, que esse preço de seguro aqui, esse custo anual do seguro, não está garantindo R$ 1.285. Ele está garantindo R$ 24.000 para inadimplência. Lembra que são 30 vezes 800? Ele está garantindo 30 vezes o valor do condomínio. Ele está garantindo 30 vezes o valor do IPTU. Ele está garantindo 6 vezes o valor de água, luz e gás canalizados. Além disso, eu tenho mais 4.800 de danos ao imóvel, porque são 6 vezes o valor do aluguel. Eu tenho mais 4.800 de multa, desculpa, aqui está errado, aqui são 2.400. R$ 2.400 de multas contratuais e mais R$ 2.400 de pintura interna. Ou seja, a soma está certa, tá? O total de R$ 48.150 de valor segurado, eu estou cobrando R$ 1.188. Então, se o inquilino não cumprir o prazo do contrato sair antes, a MAFRE paga o valor total do contrato. Limitados ao valor, ao limite máximo indenizável. Ao limite máximo indenizável. Teoricamente, é o valor total do contrato. Se eu tiver um locatário hoje, como eu já tive em São Paulo, que inadimpliu no primeiro mês, entregou o imóvel no 29º mês, aquele valor foi suficiente para pagar os 29 meses que ele deixou de pagar o aluguel e o condomínio. Você deixou de pagar o aluguel no primeiro mês, no segundo mês,
Sim. Não, vou pagar até o dia que ele entregou o imóvel. Aí você quer ligar, é o famoso aí Gerson, né, levar vantagem, é complicado, né, cara? Aí o seguro fica por preços exorbitantes. E o legal de tudo, que eu quis terminar aqui dizendo o seguinte, para esse camarada que eu vou dar R$ 4.850 de indenização, eu só peço que ele tenha R$ 3.800 de renda líquida. Olha que doideira, Alberto. O cara ganhando R$ 3.800, ele faz uma alocação de R$ 1.285 e dou a ele R$ 48.150 de garantia, de limite de crédito, porque seguro fiança locatícia é seguro de crédito. E se esse mesmo cara que ganha 3.800 for em qualquer banco que ele tenha conta, ele não tem 48 mil de empréstimos. Mas não tem mesmo. Ah, mas esse cara compra um carro, mas o carro é um bem que fica alienado. Se ele não pagar as prestações, a financeira vai lá e retoma o bem. Seguro fiança locatícia, vou tomar o quê dele? O quê? Nada. Eu estou frisando isso porque muitas vezes os administradores, os corretores de imóveis, os corretores de seguros nos pedem assim, agilidade na análise. Mas agilidade na análise significa pensar que esse cara que ganha R$ 3.855 tem capacidade para pagar este aluguel e que eu posso garantir isso aqui para ele. Aqui era uma circulação, porque o Rafael me fez ir lá na frente falar. Contatos com a Mafre, através do corretor de seguros que atende vocês, como administradores, como proprietários, como pretendentes. E aqui a gente tem um grande exemplo de corretor de seguros, que é o Sidney, SGS Corretor, que daqui a pouco já vai falar com vocês. Contato conosco, vocês podem entrar no site da mafre.com.br e vocês vão identificar aqui sucursais. Clicando aqui no estado, cidade de vocês têm a sucursal mais próxima de vocês. Ou então, se preferirem, através do Fale Conosco, do nosso site mafrealuguel.com.br. E se de tudo vocês não estiverem satisfeitos e quiserem falar comigo, meu nome é esse aqui, Carlos Henrique Finocchi, o meu e-mail cfinocchi@mapfre.com.br, meu telefone celular, que eu espero que não me liguem aos sábados à noite, nem domingo pela manhã, porque nessa hora eu estou descansando, supermercado e tal. Sidney, você quer falar alguma coisa? Obrigado. E vocês, aqui no finalzinho, a gente quiser conversar mais um pouquinho, a gente conversa, tá? Obrigado, Finocchi. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo, né? Estou muito feliz pela presença de todos. E vou ser bem rápido. A SGS Corretora de Seguros é uma corretora especializada em seguro fiança. Então, eu percebi aqui que muitos dos colegas têm muitas dúvidas em relação a procedimentos, em relação ao que acontece depois da renovação, o que acontece depois do 30º mês, enfim, né? Então, vocês receberam um panfletinho desse. Nesse panfleto vocês têm o que a corretora faz, que na verdade a corretora ela é também uma consultora, então a gente vai fazer uma consultoria. E vocês viram aqui no 5º item que a garantia das renovações mediante ferramentas criadas de acordo com o perfil de cada imobiliária. Isso existe, isso a gente faz. É uma questão só da gente marcar uma visita, da gente conversar, sentar e entender como que a imobiliária trabalha e de que forma que a gente pode atuar para fazer a coisa acontecer. Vocês não precisam ser especialistas em seguro fiança, né? É bom conhecer o produto, é bom trabalhar com ele, mas é muito interessante esse contato com a corretora para que a gente possa orientar vocês a que caminhos percorrer, né? O que eu tenho encontrado nesses longos anos de fiança locatícia, e nós trabalhamos com mais de 40 imobiliárias, é que nós temos que, às vezes, mudar hábitos dentro da própria imobiliária. Isso é a coisa mais difícil, às vezes, de se fazer, porque vocês estão acostumados a trabalhar de uma certa forma e a gente chega para mostrar para vocês um outro tipo de trabalho. Tá? Então, um trabalho voltado, é claro, para o seguro-fiança, né? Isso que a gente faz, é tentar mostrar para vocês como se trabalha com seguro-fiança, criando várias ações de trabalho, tá? Eu fico à disposição, o telefone está no panfleto, tá? Vocês podem marcar. Eu não encontrei o seu nome lá, Rafael, na lista. Márcio, tá. Mas então eu vou entrar em contato com todos vocês para a gente estar agendando, marcando e mostrar o nosso trabalho para vocês, tá bom? Muito obrigado, viu, gente?